Bom dia! Tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa para aprendermos a palavra de Deus. E o tema hoje é Jesus continua fazendo milagres. Mateus 4, de 23 a 25, iremos falar mais um pouco acerca disso. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, eu glorifico a Ti por mais esta manhã. Tu és bendito, Tu és santo, Tu és maravilhoso e eu me rendo plenamente em dependência de Ti, Espírito Santo, para ser guiada por Ti diante da Tua palavra. Assim eu te louvo, te bendigo, te glorifico e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é lindo. E mais uma segunda-feira, iniciando essa semana, para louvor do nome do Pai. Prontinho, fixado o comentário. E vamos à palavra de Deus. Aqui fica claro o poder, a soberania, o propósito, o cuidado daquilo que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas vidas, ainda hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, porque Jesus, ele ia ali por toda a Galileia e ensinando nas sinagogas os judeus, pregando por toda parte as boas novas acerca do reino dos céus. Ele ia curando toda espécie de mal dentre todo o povo, qualquer doença que fosse, física, espiritual, emocional, Jesus estava ali curando tudo e qualquer coisa que precisava obter cura. E aqui a notícia começou a se espalhar e ali seus milagres ia de boca a boca, se espalhando entre todo o povo ali da Galileia e aos arredores e além da Galileia, de tal modo que as pessoas começaram a vir para Jesus para serem curadas, até mesmo de regiões bem distantes. E aqui fica claro o posicionamento de Jesus, porque ele continuava a fazer. Então, além das fronteiras da Galileia, começou a vir gente ali de regiões muito distantes, inclusive como a Síria. E aí qualquer doença ou sofrimento, seja as pessoas que estavam endemoniadas, sejam epiléticos, sejam paralíticos, ele curava a todos. E aí multidões enormes seguiam Jesus, gente da Galileia, Decápolis, Jerusalém, toda a Judeia, além do Rio Jordão. Então aqui, de alguma forma, ele estava curando, transformando vidas, trazendo ali a paz, o regozijo. Jesus continuava fazendo milagres. E eu te pergunto, ainda assim é nos dias de hoje? Sim, ainda Jesus continua fazendo milagre, porque ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Por quê? Ele tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra, aonde qualquer coisa existe, seja universo, seja mundo, seja o que for. Jesus continua fazendo milagres. Provavelmente você não ouça com tanta frequência, mas todos os dias ele faz milagre, inclusive
o nosso fôlego de vida, porque muitas pessoas hoje não acordaram, mas eu acordei, você acordou, estamos aqui no milagre da vida, tendo a oportunidade de ministrar a palavra, de ministrar cura dele no coração das pessoas. Por quê? Porque não sou eu que faço, não é você que faz, é autoridade no nome dele. E se você tem o Salvador, se você tem o dom de cura, se você tem a fé de que ele continua fazendo hoje infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, é a pura verdade. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua transformando, Jesus continua agindo ao nosso favor. Jesus, ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, e temos hoje, na autoridade do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que é toda a majestade e glória de Deus, agindo ao nosso favor. Ele continua fazendo milagre. Se você busca nas redes, se você vai em alguma igreja, se você vê os canais, das redes sociais, Jesus continua curando, Jesus continua livrando, Jesus continua batizando, Jesus continua ressuscitando mortos, Jesus continua curando câncer, Jesus continua curando depressão, Jesus continua curando a dor da sua alma, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua restaurando o casamento, Jesus continua abençoando as pessoas que precisam de um socorro na vida financeira. Jesus continua fazendo milagres. Então, o mesmo Jesus que aqui andava ali por toda a Galileia e toda aquela multidão que ouvia falar dos milagres de Jesus, porque a própria palavra diz que não haveria livros suficientes para contar todos os milagres que Jesus fez. Temos na Bíblia inúmeros, uma quantidade enorme, que onde Jesus passava, o morto revivia, onde tinha ali uma mulher do fluxo de sangue, ele curava, ele curou, na verdade, ali uma mulher de fluxo de sangue de 12 anos, aonde a filha de Jairo já havia sido morta, ele ressuscitou, Então Jesus, ele continua fazendo, porque ele é imutável, ele é soberano, ele é maravilhoso. Jesus é a solução para os meus problemas, para os seus problemas, para as suas dores, trazendo cura. Jesus continua fazendo. Basta você crer, basta você buscar, basta você acreditar que ele continua fazendo. Porque a própria palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. A própria palavra de Deus diz que a nossa fé, ela é suficiente para transportar um monte de um lado para o outro. Então, o que nós temos hoje? Não temos Jesus como eles tinham ali, em carne e osso. Porque Jesus estava ali em meio à multidão. Não temos ele assim, mas temos ele através da nossa fé, através da nossa confissão, através do Espírito Santo que habita em mim e em você. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, como guia da sua vida, como aquele que faz prodígios e milagres, como aquele que continua fazendo milagres, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, muda minha história e realiza toda a transformação necessária no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Em nome de Jesus, eu te aceito como meu Salvador e eu estou aqui como uma página em branco para ser reescrita, uma nova história de vitória,
de convicção, de bênçãos, mesmo sabendo que haverá lutas e tribulações, mas agora eu não estou só, eu tenho Jesus por mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que Ele nunca te deixará só, que Ele estará cuidando de você, que Ele estará trazendo cura para as suas emoções, cura para a sua saúde física, cura para, se você, né, é uma pessoa que tem aí possessões de demônios, cura para essa área que é o seu espírito. Jesus, ele continua tendo o mesmo poder. Ele tem poder de expulsar os demônios, ele tem poder de curar a sua alma, ele tem poder de curar seu corpo físico, ele tem poder de curar a sua mente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aqui eram inúmeros milagres, aqui eram paralíticos que eram curados, epiléticos que eram curados, endemoniados que o espírito maligno saía deles, a pessoa que estava morta ressuscitava. Então Jesus é o mesmo e ele continua fazendo milagres. Creia tão somente, leia a sua palavra, se encha de Jesus, porque à medida que você lê a palavra de Deus, à medida que você busca Deus, à medida que você caminha dentro do propósito, do querer dele, Jesus continua fazendo. Jesus está pronto para realizar o milagre que você precisa. É no casamento, é nas amizades, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, aonde quer que seja, em meio à família, né, a parentela, Jesus é o mesmo que te disse nesta manhã: vem, eu sou o milagre, eu sou o dono do milagre, eu estou disposto a transformar a sua vida, eu estou disposto a te salvar, eu estou disposto a te dar salvação eterna, porque muitas das vezes, né, vemos pessoas que não são curadas, porém, quando aceita Jesus e a morte chega para elas, sabemos que elas nascem para a vida eterna ao lado do Deus Pai, do grande eu sou. Então, sabemos que tudo tem um propósito, sabemos que tudo há um tempo, a palavra de Deus já nos garante, né? Iremos nascer, crescer, desenvolver e morrer. A morte, ela vem para cada um. É uma realidade. Mas, nesse percurso, Deus pode te curar, Deus pode te salvar, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode restaurar sua vida financeira, Deus pode te presentear com qualquer milagre que você precisa, porque Ele diz: eu trago à existência aquilo que não existe para abençoar os meus, porque Jesus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. Então, à medida que você cresce em amor, à medida que você cresce em adoração, à medida que você cresce em obediência, à medida que você cresce obedecendo os seus princípios e a sua palavra, você viverá milagres diários com Deus. Eu vivo milagre diário, eu vivo de fé, eu dependo do Senhor. Todos os dias eu acordo glorificando e falando: Senhor, muito obrigada por mais um dia, porque o dia de hoje eu estarei vivendo um milagre, e assim sucessivamente, até a volta dele, que está para acontecer a qualquer momento. Então esteja preparado, esteja pronto, inclusive para esse milagre, porque aquele que subir com ele vai ter vida eterna. Vai ter vida eterna, seja na morte, seja no arrebatamento, vai ter vida eterna. Jesus, ele vem. E os sinais estão aí para aqueles que creem. Jesus é o próprio milagre. Ele morreu por mim e por você, para que possamos, né, pudéssemos, na verdade, ter a oportunidade de voltar ao Pai e ter a vida eterna, e ter ali o cuidado dele, ter ali a graça e o amor dele para com as nossas vidas.
Então, creia tão somente. Qual é o milagre que você precisa hoje? Peça a Jesus, porque Ele vai te conceder. Exerça a sua fé, porque assim como muitos aqui, nesse tempo, em toda a Galileia, pessoal que vinha da Síria, além do rio, né, Jordão ali, não importa qual cidade, as pessoas iam até o encontro dele e viviam o milagre que precisavam. Não é diferente hoje, porque o nome dele tem poder nos céus, na terra e embaixo da terra para realizar infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Creia tão somente. Chame Jesus para a sua vida e tome posse do seu milagre. Deus te abençoe. Amanhã, Ele permitindo, estaremos aqui novamente dando continuidade à palavra. E lembre-se, curta, compartilha, deixe o seu like, tem o Pix semeando para frutificar@gmail.com. Se Deus tocar em teu coração, para que você abençoe meu ministério, Deus multiplique mais e mais na sua vida. E saiba tão somente que Ele é Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.